É incrível perceber como a elite governante tem se esforçado para que alguns conteúdos cheguem às pessoas. Chegou na plataforma Netflix a primeira temporada de Oates, uma produtora independente de curtas de ficção científica, inclusive alguns que já recomendamos aqui no canal e também na página do Facebook, para análise e reflexão. Esta temporada tem como primeiro episódio um curta muito interessante chamado Haka, que fala da dominação reptoide sobre o planeta e como a humanidade sobrevive e torna-se resistência aos trancos e barrancos. Interessante também observar os outros conteúdos escolhidos a dedo, tendo em vista que a produtora tem muito a mostrar. E tudo está gratuito aqui, nesta plataforma. Algumas verdades inconvenientes em forma de ficção estão ganhando espaço e se aproximando cada vez mais de um público que não tinha acesso a muitas informações e não conhecia a produtora. Entretanto, esse público ainda está adormecido. Por isso, a produtora até pode chocar alguns espectadores com o conteúdo que precisa ser visto com discernimento, observando o que existe nas entrelinhas. Em um dos episódios mostram o Nefilim, em outro um ser que parece ser benevolente, em mais outro a influência da IA no futuro da humanidade, o aspecto de um comportamento divino muito interessante e muito mais. E tudo isso se mescla a só uma coisa. São peças de um quebra-cabeças que formam uma imagem complexa, que não pode ser entendida quando vista de perto, perto demais. Quando começamos a questionar muito, podemos incomodar. Analisando tudo o que o sistema tem nos apresentado desde que nascemos, temos dúvidas, pedimos esclarecimentos e isso é perfeitamente normal, mas infelizmente nem sempre temos respostas. Segundo um relato bíblico, o primeiro casal habitante no Éden não podia comer carne, mas apenas tudo que a terra poderia produzir. Entretanto, após o ato de desobediência, um novo povo foi escolhido, criado e introduzido na cultura o sacrifício em altares, cuja fumaça subiu aos céus e era extremamente agradável, apaziguando um Senhor que era terrível quando se tratava de castigos e punições. Por que os criados à imagem e semelhança não podiam comer carne, mas quando seus filhos, que já não se davam bem, foram pela primeira vez apresentar suas oferendas e sacrifícios, a do fruto da terra, legumes e verduras, foi rejeitada, entretanto a outra, o primeiro carneirinho nascido de um rebanho, foi sacrificado e sua carne oferecida foi o aceito. Alguns podem pensar, mas é porque a intenção do coração já tinha sido vista. Um era bom e o outro já tinha maldade, a inveja dentro de si. Não foi para exterminar toda a humanidade, considerada irremediavelmente corrupta, e diante de um grande arrependimento no projeto, principalmente depois que os nefilins foram gerados, que houve o dilúvio? Será tudo lenda, mito? Nossa história verdadeira escondida? O que tudo isso ressoa para você? É claramente visível que, muito antes, nos primórdios da civilização humana, haviam disputas, competitividade, invejas, principalmente entre irmãos, e em sua grande maioria, a luta era por território. Se alguém não concorda, sem problemas, é só pesquisar. Leia, reflita, procure a lógica. A lógica é não pensar, apenas ser um believer, alguém que acredita e não questiona, porque segundo o sistema, a programação, questionar simboliza fraqueza, significa não ter fé, e o que inserem em nossa mente não pode ser questionado. Só temos que acreditar e seguir em frente. Apresentar dúvidas na religiosidade não é legal. Entretanto, continuando com a falta de lógica, o único considerado digno de permanecer na Terra foi Ziusudra, ou mais conhecido como Noé, sua família,
sendo ele um híbrido. Se você pudesse voltar no tempo, para onde iria na história da humanidade? Se fosse possível, você voltaria para o momento em que a humanidade ainda nem existia? Ou voltaria para o momento onde não existia o nosso universo? Após a chamada Era do Gelo, apenas 1000 anos, a humanidade já estava super avançada, não só em termos de agricultura, como fundição de cobre, chumbo, principalmente na região onde hoje se encontra a Turquia. Os curdos acreditam que são descendentes da união de djinns, como chamam seres espirituais, e mulheres humanas. Uma pesquisa científica afirmou que todas as pessoas que possuem olhos azuis vieram de um mesmo ancestral. Apenas a modificação de um gene produziu o tipo de melanina que dá cor aos olhos. A hibridização de um se espalhou e hoje temos pessoas de olhos de várias cores. A cor dos olhos de algumas pessoas até muda quando estão no sol ou são expostos à luminosidade. Segundo o estudo científico, a humanidade toda tinha olhos castanhos, até que em algum momento houve uma mutação genética e o gene OCA2 foi literalmente desligado, permitindo assim a produção de uma melanina diferente na íris. 800 pessoas foram analisadas nesse estudo científico, todas de olhos azuis, de várias regiões do mundo, principalmente norte da Europa, Jordânia e Turquia. Todos possuíam a mesma sequência de DNA. Isso não é significativo? O berço da civilização humana foi a Mesopotâmia, palavra que significa entre rios, e lembramos que o Edim ficava entre 3 rios. As primeiras cidades erguidas pelos que do céu vieram estão hoje na área onde estão os países Iraque e Irã. Alguns seres que hoje ainda habitam no intraterra não são muito diferentes de nós. Alguns estão apenas aguardando o momento certo para se apresentarem, porque escolheram o anonimato para não interferir no fim do show, quando todas as cortinas caírem. Isso não é incrível? Continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor e muita da verdadeira luz.